Oi, pessoal, estamos de volta com o nosso podcast 21 Dias de Ativismo por Direitos e hoje eu vou conversar com a secretária de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Aline Junqueira, uma pauta que cuida da natureza e também de pessoas. E para me ajudar nesse bate-papo, a subsecretária de Direitos Humanos, Fabiana Rabelo. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Aline, por você ter topado esse convite de conversar com a gente hoje, nesse programa especial. Eu que agradeço, né, porque a gente está aí num debate, a gente está às vésperas, na verdade a gente está na COP30, né, novembro é mês de COP30, então um debate sobre o meio ambiente, sobre o clima, sobre sustentabilidade, está aí, está todo mundo debatendo e discutindo que isso é vida, né, isso envolve, assim, natureza, está relacionado com a natureza, é vida. Senão a gente também não vive, né? Então acho que é muito bacana, muito importante, é direitos humanos. Isso aí. A pauta do meio ambiente é ligada aos direitos humanos e como você tem essa visão aí para guiar o trabalho da sua secretaria? Olha, o trabalho da nossa secretaria, principalmente agora, né, que a prefeita criou a Secretaria de Direitos Humanos também, né? Mas que a prefeita criou a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, toda essa questão, né, assim, é uma secretaria hoje transversal. É mais ou menos igual a direitos humanos, né? Sim. A gente atravessa várias secretarias para mobilizar por ações. Então, a gente está envolvido com as mulheres, a gente está envolvido com a defesa civil, a gente dá pitaco nas obras, porque hoje a obra não pode ser só concreto mais. A gente está com a participação popular. Então, assim, é muito bom, né? Além do governo da prefeita Margarida ser já um governo que é totalmente transversal, que tudo é para todos nas nossas tarefas, né? As secretarias como as nossas, né? Elas mobilizam todas as secretarias. E a gente precisa, né, dentro da questão do meio ambiente, a gente precisa realmente envolver as pessoas. Então, a gente trabalha desde a educação ambiental, né, com escola, com grupos, com mulheres, que a gente fez no PDEC Mulheres, até realmente também certa educação ambiental com o empresariado, né, que a gente tem que convencê-lo que é respeitar a legislação ou fazer o empreendimento até mais sustentável, é muito melhor para ele e muito melhor para as pessoas. E falando sobre educação ambiental, como que a Secretaria tem trabalhado essa pauta? Que é uma ferramenta muito poderosa, né? E que os projetos vocês têm desenvolvidos nessa área? Olha, a gente desenvolve junto com o DENLURB, né, e a Universidade Federal, o projeto que é Recicle, e com emenda parlamentar também da vereadora Laís Perruti. E aí, esse projeto é muito bacana, porque já tem mais de 20 escolas que foram envolvidas, que é exatamente estar explicando para os alunos, né, a questão da destinação correta do resíduo, e também para eles virarem, né, tipo assim, alertas para a sua própria comunidade, com relação àquilo que a gente às vezes vê ainda, né, que é o descarte irregular nas margens do rio, ou terrenos, assim, você tem sempre pontos de descarte irregular. E aí aprender isso, aprender a fazer o descarte, o aproveitamento, né? É muito legal, porque eles ficam assim, a escola fica meio que um selo verde, o DENLURB deixa lá também os contenedores, então é um trabalho muito bacana. A gente também tem o Guardiões da Mata, que a gente também vai para as escolas junto com a Secretaria de Educação e Empave, que a gente vai para as escolas para poder estar explicando dentro do contexto deles, né, a Mata Atlântica, a importância de preservar e ações ambientais. Então, esse trabalho, por exemplo, é muito bacana porque a gente faz uma dinâmica no final, que depois que a gente explica, para eles poderem fazer uma fichinha, o que eles guardaram, ou o que tem a ver, né? E a gente sempre conecta com uma mata que estiver perto, ou se não tem uma mata para discutir a ausência. E aí eles vão escrevendo aquilo, e é muito bacana que às vezes você vê assim, a percepção do jovem com relação ao meio ambiente e seu território. Então, a gente foi numa comunidade e o que mais apareceu foi com relação a incêndio e poluição. Olha só, né? Então, é também um trabalho que a gente consegue ver a percepção daquela escola, da juventude ali no entorno. E tem muito mais coisa, né? A gente tem o Parque da Lajinha, tem o Domingo no Parque, a gente trabalha com organização não governamental, a gente fez o trabalho também de desenvolver o plano municipal
da Mata Atlântica, em parceria com a universidade, que tem ali as ações que a gente está fazendo, e que foi com o envolvimento também da sociedade. Agora também, né, a gente está com o plano municipal de arborização, então nós estamos fazendo diagnóstico com participação popular, nós estamos na rua, né? Primeiro foi online, e normalmente o envolvimento é de pessoas mais direcionadas, mas nós estamos na feira, nós estamos na rua, porque a gente quer ouvir a população também sobre a percepção da arborização na nossa cidade. Juiz de Fora tem prêmio, né? Eu não posso esquecer, né, gente? Juiz de Fora é a segunda cidade mineira, né? Porque só tem PH e Juiz de Fora, que recebeu o prêmio de Cidade Árvore pela ONU, né? E pela Fundação Arbor Day. E é isso, sim. E é bacana também a característica de Juiz de Fora, porque às vezes as pessoas reclamam de arborização. A gente pode não ter arborização nas vias, mas a gente tem muitas ilhas verdes que chamam. Uhum. Então você tem tipo muito canteiro, muito pedacinho de mata para todo lugar. E aí é isso, a gente importante, até conectando com o plano de arborização, a gente vai ver e vai conseguir divulgar para a sociedade o quanto é importante esses pequenos pedacinhos, né? Então, e depois é importante também a gente fazer conexão entre os pedacinhos, para nossa cidade ficar melhor também. Gente, olha só como é que é a gente ser secretária do meio ambiente, né? Tô recebendo aqui, o pessoal tá preocupado que apareceu um miquinho na praça. Aí tem que encaminhar para o lugar certo, né? Sim. Foi lá na Praça Céu, tinha que ser Benfica, né? Que é meu território, minha paixão. E fala pra gente, quando a comunidade, a sociedade acha um animal, aparece um animal, o que ela faz? Ela pode mandar pra gente aqui mensagem através do telefone 3690-8346. Mas é o WhatsApp, tá? Não atende, viu, gente? Só manda mensagem. Só manda mensagem. Endereço. Manda foto, certinho. Igual mandaram aqui, pode mandar vídeo, que a gente aceita. Né? Animais silvestres. E a gente vai, encaminha, faz a solicitação. Bom, Aline, eu vou aproveitar e vou retomar a questão do prêmio. Você falou da Cidade Árvore, mas recentemente Juiz de Fora ganhou um prêmio também muito importante, né? Nossa, gente, que orgulho da gente estar ganhando o prêmio global, né? Um prêmio até que foi feito por uma organização internacional, que é a Bloomberg. E a gente concorreu com várias cidades do mundo, né? A gente concorreu com Boston, a gente concorreu com cidade da China, da África do Sul, com Curitiba, e a gente ganhou no tema de energia. Né? Dá orgulho, né? Orgulho demais, né? Tema energia, porque qual que é o trabalho que a gente está desenvolvendo aí que teve... É uma política pública. Na verdade, esse prêmio ele é muito interessante porque a gente tem que demonstrar uma política pública a médio e longo prazo e a possibilidade dela ser replicada. E essa política pública, ela tem que envolver desde a transição energética, controle de emissão de gases, né, poluentes, então do GE, né, a questão da compensação de carbono e participação popular. Então, como sempre, né, a gente tem esse trabalho todo. Então, ela começa quando a Prefeitura de Juiz de Fora cobriu a cidade, né? Trocou a cidade por LED, iluminou a cidade toda, porque isso também é direito humano. Isso a gente percebeu quando eu fiz um trabalho com mulheres do PIDEC, o quanto elas destacavam a questão da iluminação para elas se sentirem seguras, né? Então, foi muito bacana. Então, começa com a questão de fazer a transição da iluminação, passa pela eficiência energética e autonomia quando a gente começa a instalar os painéis de energia solar, né, que a gente tem lá. Hoje a gente tem no estádio e também lá no Distrito Industrial, no CPTEC, a gente vai chegar a ter autonomia de quase todas, chega a 80%, quase todos os prédios públicos, né? Então a gente está produzindo energia para poder pagar nossa conta, olha só, é uma economia e uma energia limpa. E o que também a gente está chegando ao ponto agora que é maravilhoso, né, é que a gente vai transformar o resíduo orgânico, o nosso lixo, em biocombustível, né, biometano. A gente está recebendo o recurso do BNDES para a gente fazer uma usina, exatamente para fazer essa transformação. E isso tem muito a ver com outra política maravilhosa que está sendo implementada, que é o lixo zero, que envolve, né, os catadores. A gente envolve as cooperativas de catadores. É muito importante essa separação, porque dá dignidade, né? A pessoa é da cooperativa e ela já pega o lixo seco. E a gente agora, né, tá com a obrigação de dar exemplo nos prédios públicos, né? A prefeitura já tá toda separadinha. E vai para as escolas, né? Então isso tudo a gente começa a fazer essa destinação correta e pensar, né? Outra questão, gente, a gente enterra uma coisa que é valiosa, né?
Então, vamos parar com isso, vamos separar. Presta atenção no dia que a coleta seletiva também passa na sua casa, porque ela está fazendo cobertura em 100% da cidade. Então, é olhar lá no site do Delurb, né, fazer a consulta lá, porque você viu o horário. E é isso, né? É uma tarefa individual nossa também. Isso é consciência, né? Eu comecei a reciclar o meu lixo a partir de toda essa discussão que a gente está tendo. Hoje eu não consigo mais né, não separar o lixo. Então, isso é consciência mesmo, né? Isso é muito importante. Super. Aqui, vamos falar um pouquinho de um tema que tem ganhado cada vez mais destaque, que é o racismo ambiental. O que é isso? O que é racismo ambiental e como que ele reflete na população que vive às margens? Então, na verdade, é o racismo ambiental e a justiça climática, né, que está em pauta. O que acontece é que, em vez da gente ter mudança climática, o que a gente tem é uma crise climática, provocada por nós mesmos ao longo da história, né? Tipo assim, a partir da Revolução Industrial, a gente passou a produzir muito gás, né, de efeito estufa, e a gente de efeito estufa não, muito gás carbônico, então a gente está esquentando o planeta, as coisas todas que a gente está vendo aí, e aí muda a natureza e quem paga somos todos nós, mas alguns pagam o pato maior, né? E são exatamente essas pessoas que vivem em lugares de risco, ou também a questão de pessoas das comunidades tradicionais, né? Então, por exemplo, é muito normal, às vezes, um discurso que eu acho que é triste, que é dizer assim, por que mora ali no alto do morro? Já sabe que tem risco, que tem risco, né? Pra que mora ali? Ora, gente, porque... Se fosse uma escolha, né? Porque foi o único lugar que a pessoa conseguiu morar, né? E aí, assim, o trabalho da Prefeitura de Juiz de Fora, quando é uma área de risco mesmo, é convencer a pessoa e também dar o aluguel social e todo o acompanhamento, mas a prefeita está fazendo muito trabalho de, na verdade, tanto preventivo quanto também melhorando a cidade nesse sentido, né? A gente está fazendo várias contenções, isso não existia na cidade, né? Deixava ali aquela rua interditada décadas, né? ad eterno, né? Questão de alagamento, né? Um trabalho de sucesso também da minha terra lá foi a Várzea de Benfica. E agora a gente tem 2 projetos incríveis, né? Que tem ali o bairro industrial e Santa Luzia, né? Então, e isso envolve essa consciência ambiental e envolve exatamente trabalhar para as pessoas que estão sempre ali, né? São bairros populares, né? E aí, assim, quando a gente vê uma imagem de cima de uma região que você tem um bairro rico, né? Assim, de certa forma, um bairro mais planejado, um bairro intermediário e um bairro popular, você vai perceber todo o adensamento que tem, menos verde, né? Uma casa atrás da outra, porque a pessoa é pobre, né? E vai crescendo a família, vai fazendo o famoso puxadinho, né? Então isso é muito criticado às vezes, e isso é um racismo, né? Um racismo. E normalmente essas comunidades são comunidades tanto na área de risco, qualquer produz a nossa sociedade, né? Sim. O tal do racismo institucional, e essas regiões têm muita população negra, né? Mas o racismo não é só com a população negra, né? Assim, a gente, em outros locais, a gente tem a questão das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas. Juiz de Fora tem indígena e não discute. Eu tive um aprendizado também no Parque da Lajinha, que a gente chamou uma pesquisadora indígena, e ela explicando, né, que a gente fica falando muito caminho dos bandeirantes, mas não é dos bandeirantes. A trilha quem abriu foram os povos indígenas. E é apagamento, né? É apagamento. Como a gente às vezes tem apagamento do Dom Bosco como um quilombo. Sim. Né? Então, assim, são vários temas envolvidos, e aí colocar isso no centro e colocar o direito, né, que essas pessoas têm, porque é isso, né? Quando a gente tem uma grande chuva, né, uma tempestade, um alagamento, normalmente esses lugares, ou deslizamento, esses lugares que são mais afetados pela população mais pobre. Então tem que ter trabalho como a prefeita Margarida está fazendo, né? Ela está lá, não tem medo de realmente mostrar lá as plaquinhas, né, que hoje a gente tem plaquinha por toda a cidade, que aquilo é uma área sujeita à inundação, e buscar recurso onde tiver para a gente melhorar a vida das pessoas, não colocar elas em risco. Isso é segurança.
Com certeza. Gente, o mais legal é quem está acompanhando todas as entrevistas com os secretários, a gente já imaginou que isso fosse acontecer. Mas assim, a ligação de todos, sem combinar, não foi nada combinado. E assim, eu vejo você falando, aí eu já lembro do que a Bruna disse, do que o Inácio falou, do que a Valdiane falou, assim, como que o serviço todo é interligado, é um conjunto, é o governo mesmo trabalhando de forma conjunta. Isso é muito bacana. Para atender as pessoas, né? Para atender as pessoas. Foi bom que você me lembrou que a gente tem um programa muito bonito que faz com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né? Que é o Nossa Água. A gente vai para o produtor rural no entorno da represa João Penido, fazer plantio, proteção de nascente e uma educação ambiental ali. Por que você tem que cercar? Por que você não pode deixar o gado entrar? E agora, junto com a Valdiane, a gente vai, e também a Embrapa, a gente vai implementar também fossa séptica. Olha. Então, assim, é um projeto piloto, não tem, assim, ainda não é de grande impacto, mas já faz a diferença, que é muito bonito, é lindo, né? Assim, a gente vê o produtor que quer ficar na sua terra, que valoriza a sua terra e por isso quer proteger, então é muito bacana. Então, Aline, eu adorei, a gente adorou, né, Fabiana, conversar com a Aline. Foi ótimo. Porque às vezes a gente não, com correria do dia a dia, não tem tempo de ficar por dentro de tudo que anda acontecendo, mesmo a gente sendo do serviço público, e é muito bacana saber das atividades da secretaria e ver como que a natureza e o cuidado com as próximas gerações também está presente no seu trabalho. Queria te agradecer. Agora, para encerrar, cuidar da terra, também cuidar de pessoas, não é? Terra é mãe, né? Aí é bom assim, a gente tem um governo que é predominante de mulheres, né? E talvez por isso ele cuida tanto, né? De projeto Boniteza é cuidar, esses projetos ligados ao meio ambiente também são envolvidos a cuidar. Então a gente tem uma gestão que preconiza o cuidado, né? E é por isso que você falou, né? Todo mundo fala a mesma coisa, né? Porque a gente participa de várias reuniões, é um ajudando o outro. É o esquema de mutirão. Eu acho que é uma gestão que a gente tem orgulho de participar, exatamente porque ela envolve isso. E também, como é cuidado, é afeto, né? Então eu acho que a gente tem que lembrar que terra é mãe. E é por isso que a gente precisa, nós somos filhos dessa terra. Então a gente tem que respeitar, né? Isso aí, muito obrigada, Aline, obrigada, Fabiana. Gente, vocês continuem aí acompanhando o nosso podcast, acompanhando nossas entrevistas e não deixem de seguir lá no Instagram, direitoshumanos.pjf. Até mais, até a próxima.